Bom, eu sou cabo-verdiano, estou cá desde os 2 anos de idade, em Portugal, de maneira que praticamente toda a minha vida foi aqui em Portugal, e inclusive, portanto, sou, como eu costumo dizer, um cabo-verdiano degenerado. No entanto, vivi, portanto, sempre num prédio desde pequeno, até os meus 19 anos, num prédio com 11 famílias cabo-verdianas, portanto, toda a cultura, a própria língua, portanto, o crioulo, as raízes, portanto, estão cá, a cultura, etc. A sociedade, portanto, em que eu cresci, desde criança, portanto, depois passando pela escola, etc., não vejo que me tenha visto com um olhar diferente. Não tive grandes problemas, portanto, de discriminação, portanto, durante o meu período, seja de escola, seja depois também em termos de trabalho. Houve sim pequenas situações, portanto, nomeadamente a partir do sétimo ano, mas nada, portanto, que eu pudesse dizer, portanto, que derivado da minha cor ou da minha raça, como se costuma dizer, que não é a palavra correta, portanto, que eu tivesse tido, portanto, algum tipo de problemas, até porque a linguagem, em termos de português, portanto, desenvolveu-se corretamente. Tive bons amigos, tive bons professores, portanto, e as coisas foram andando sem grandes problemas. Portanto, penso que em termos da sociedade, depois, entretanto, neste momento sou presidente nacional de uma ONG, a Federação da Paz Universal, e tenho trabalhado, portanto, com todo o tipo de pessoas de todas as áreas, portanto, da sociedade, géneros, portanto, cores, portanto, culturas, etc. E pronto, vejo-me bem, portanto, nesta diversidade, e as pessoas convivem bem comigo também nessa diversidade. A minha preocupação acaba por ser, portanto, sobretudo, o tratar, portanto, as pessoas com empatia, compreender, portanto, as pessoas pelo que elas são, independentemente da sua ideologia, do seu partidarismo, da sua religião, da sua crença, da sua cultura, ou mesmo da sua cor, procurar interagir, portanto, de uma forma o mais humana possível, procurando sempre, no fundo, colocar-me também no lugar dessa pessoa, em termos de qualquer tipo de situação problemática que haja, mas essencialmente procurando que a nossa relação, portanto, o principal seja a construção de uma amizade, porque penso que essa relação de amizade, independentemente depois das diferenças que possam haver entre nós, em termos de opiniões, portanto, de ideais, portanto, etc., será sempre a amizade ou a relação, portanto, de cordialidade ou de empatia que irá fazer a diferença, portanto, aliás, fará a diferença naquilo que é diferente, e iremos sempre cultivar, portanto, em primeiro lugar, pelo menos da minha parte, procurando que cultivemos aquilo que é o semelhante. Portanto, sermos humanos, portanto, procurarmos realmente colaborar, portanto, e ajudarmos, portanto, outros com o nosso trabalho ou com a nossa relação. Eu pessoalmente não sinto esse preconceito ou preconceitos, até porque, como disse, portanto, sendo que trabalho, portanto, nesta área, o meu trabalho, portanto, em conjunto com a minha equipa, é exatamente, portanto, procurar que esses preconceitos, portanto, não existam, sejam, portanto, o menor possível. Portanto, é procurar, seja junto dos grupos com que nós trabalhamos, dos parceiros, dos embaixadores da paz, que são pessoas, portanto, que no fundo nós também nomeamos e que trabalham connosco,
termos um papel ativo na sociedade, no sentido de, inclusive, ajudarmos aqueles que passam por esses preconceitos, nomeadamente a juventude, a conseguir ultrapassá-los, a conseguir, portanto, serem mais fortes, portanto, do que esses preconceitos, a conseguirem realmente sentir o seu próprio valor e valorizarem-se, portanto, enquanto pessoas e enquanto as suas capacidades, portanto, o seu intelecto, portanto, e aquilo que realmente são também em termos de valores, portanto, de virtudes que tenham, para poderem realmente ser um contributo válido na sociedade e conseguir resolver ou ajudar a resolver tantas problemáticas na sociedade, portanto, à sua volta, portanto, nos seus bairros, portanto, na cidade onde vivem, portanto, com os seus vizinhos, com os seus colegas, ou seja, portanto, tornarem-se elementos que façam a diferença e que não se vejam como vítimas, mas sim, portanto, como agentes de mudança, agentes de transformação. As fake news, portanto, infelizmente, acabam por ser cada vez mais o reflexo de uma sociedade, portanto, que se foi perdendo em termos de valores humanos, valores, portanto, éticos, valores, portanto, morais, de consciência, e infelizmente acabam por ser também o reflexo, portanto, das tecnologias, portanto, das novas tecnologias e da forma como usamos no dia a dia, infelizmente não da forma correta, porque quando são as tecnologias, portanto, as redes sociais são meios, portanto, importantes hoje em dia para nos comunicarmos e para nos fazermos ouvir mais longe, só que em tudo é como se fosse uma faca de dois gumes, portanto, depende sempre da forma como nós utilizamos, se é de facto para uma forma correta e construtiva, ou se é para de uma forma, portanto, destrutiva. E as fake news, com certeza, que são a forma destrutiva da utilização da comunicação. E nesse aspecto acaba por criar muitas injustiças, criar, portanto, muitas falsas informações, portanto, quando de facto ao falarem, por exemplo, de qualquer tipo de organização, de qualquer tipo de instituição, qualquer tipo de partido ou de pessoa, portanto, ou mesmo de nação, ou de raça, ou de etnia, acabam por espalhar, seja boatos, seja, portanto, ou de crenças, portanto, ou ideias, portanto, pré-concebidas, que não se traduzem na realidade e que prejudicam, portanto, as pessoas, portanto, ou as instituições, portanto, que são as visadas. Portanto, não trazem nada de bom, até porque nós costumamos dizer, portanto, se queremos realmente saber algo de alguém, ou de alguma instituição, ou de alguma informação, etc., portanto, devemos ir à fonte, portanto, e não deixarmos de levar, portanto, por aquilo que se ouviu aqui ou lá, e que muitas das vezes, portanto, não estão fundadas em informações, portanto, credíveis. Portanto, é sempre negativo, portanto, uma fake news, portanto, quando realmente, portanto, não se apoia naquilo que é a informação correta. Seja extrema-direita, seja extrema-esquerda, tudo o que é radicalismo, fundamentalismo, infelizmente, e seja, portanto, partidário, portanto, seja em termos religiosos, tudo aquilo que realmente é extremo, é extremado, acaba por criar, portanto, problemas na sociedade. Porquê? Porque, no fundo, acaba por haver aqui um exagero infundado, portanto, em relação a determinado tipo de situações na sociedade, que levam a que se crie, portanto, mais conflito, mais desconfiança, mais preconceito, mais desinformação,
E isso não traz nada de bom. Portanto, em qualquer das áreas em que há um extremismo, portanto, ou um radicalismo ou um fundamentalismo, em qualquer situação, portanto, se não se ouvir as pessoas, se não houver um diálogo, se não houver, portanto, um debate, digamos, aberto, portanto, em sociedade, para averiguar, portanto, essas situações, para poder realmente perceber ou fazer as pessoas perceberem corretamente essas situações, naturalmente que isso vai trazer, portanto, mais conflitos, mais um impacto mais negativo na sociedade, porque as pessoas, exatamente por causa também das fake news, são levadas, portanto, às vezes, portanto, a acreditar ou a aceitar as coisas, portanto, que acabam por ter mais enfoque na comunicação social ou na sociedade. E nós, para nós conseguirmos fazer isso, temos que a educação, portanto, em primeiro lugar, portanto, a educar os mais jovens. E a educação, portanto, é sobretudo importante na juventude, nas crianças, nos jovens, porque é a partir deles que depois se pode gerar, portanto, digamos, uma nova onda, portanto, que não é extremada, não é? E sendo que já existe na sociedade, portanto, esse extremo. Na realidade, portanto, é possível combater isso através de informação, através, portanto, da informação correta, através, portanto, de demonstração de que existe um caminho, portanto, e que esse caminho é feito com as pessoas, portanto, independentemente da raça, da cultura, da religião, etc., independentemente também das questões ideológicas, portanto, no âmbito, portanto, por exemplo, da extrema-esquerda, na realidade, portanto, a extrema-esquerda também, por vezes, portanto, coloca ideologias, portanto, ou ideias sem a consulta, portanto, de todas as pessoas em sociedade, e a sociedade é feita de pluralismo, portanto, de pessoas que pensam de forma diferente, e há uma liberdade de expressão, portanto, de todos os lados, de todas as pessoas. Quando não se respeita também, portanto, essa liberdade de expressão, portanto, num ou noutro sentido, nós também não estamos, portanto, a ajudar a criar, portanto, no fundo, um debate justo, e por isso, portanto, seja a extrema-esquerda, seja a extrema-direita, é preciso educação, é preciso debate, é preciso, portanto, que as pessoas falem e a sociedade possa decidir em conjunto. Como Presidente Nacional desta organização, a Federação da Paz Universal, todo o nosso trabalho, portanto, tem estado envolvido em várias áreas, nomeadamente desde a área, portanto, da educação, da sensibilização, da consciencialização, portanto, através de projetos de educação, portanto, ao nível dos jovens, das escolas, portanto, das associações, porque também trabalhamos com várias associações, nomeadamente associações também de bairros, portanto, e as escolas em si, as famílias, e procuramos, através, portanto, de um conjunto de conteúdos, portanto, relacionados, portanto, com valores, portanto, com princípios, com ideais de paz, de não conflito, portanto, resolução de conflitos, etc., de podermos realmente ajudar a que as escolas, os pais e os alunos, portanto, ou os jovens em si, possam criar hábitos, comportamentos e atitudes saudáveis, que vão ao encontro, portanto, do outro, independentemente das diferenças. Em termos interreligiosos, inclusive, também o nosso trabalho tem agido, portanto, com câmaras municipais, com instituições, portanto, e com instituições, portanto, ligadas à área interreligiosa, e procuramos ser mediadores também nessa área, procurando que as várias religiões se possam entender para além, portanto, da sua doutrina, daquilo que os difere, e pensarem, portanto, mais em trabalhar juntos, portanto, naquilo que realmente
os liga, portanto, enquanto religiões. No âmbito partidário também temos, portanto, vários eventos, seja de nível internacional, europeu, inclusive cimeiras, em que colocamos com várias temáticas, sobretudo relacionadas com as problemáticas mundiais, nomeadamente as guerras, os conflitos, portanto, e as situações, portanto, atuais que nós temos estado a viver, e em que as pessoas, portanto, sejam deputados, sejam chefes de Estado, ex-chefes de Estado de várias nações e de vários partidos, portanto, conseguem, nesses eventos, pensar naquilo que realmente podem fazer pela sociedade, pelas suas nações, portanto, pelo mundo, à parte, portanto, daquilo que os diferencia, portanto, em termos de partido, portanto, ou de ideologia partidária. Portanto, por aí, portanto, por essas várias áreas, portanto, é um contributo que temos procurado dar para realmente ajudar a eliminar, portanto, os preconceitos a vários níveis, porque os preconceitos, como sabemos, não são apenas raciais, portanto, são de partidários também, ideológicos, portanto, interreligiosos, etc. E todos estes, portanto, precisam de realmente ser desconstruídos, de criar pontos, portanto, para realmente os seres humanos poderem interagirem com relação, portanto, a uma sociedade que, infelizmente, da forma como tem vindo, portanto, a caminhar, todos nós percebemos, portanto, não é esse o caminho que devemos traçar, um caminho mais construtivo.